E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista reencarna. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Shizen, onde ele é um desenvolvedor de jogos, conhecido por fazer os jogos mais difíceis ao ponto de serem quase impossíveis de se completar, porém após receber bastantes reclamações de jogadores de uma de suas criações por ser impossível de passar, ele acaba discutindo com seu chefe e rapidamente se demite, mas ele queria apenas fazer um jogo sério onde as pessoas tinham que sofrer para passar. Logo após isso ele escuta uma voz na sua cabeça, implorando para emprestar suas forças e com isso o chão começa a se quebrar e ele acaba caindo em um buraco. Após isso ele é mandado para outro local de frente a umas ruínas e acaba escutando um grito de uma menina e com isso ele acaba entrando nas ruínas para descobrir o que seria. Ao encontrar a garota, ele percebe que ela está sendo levada por monstros, mas como ele não tem força para lutar de começo ele ignora, mas ao se encontrar com outros guerreiros e pedir ajuda ele acaba sendo atacado, mas para sua sorte ele acaba sendo salvo por um monstro e logo ele descobre que foi mandado para outro mundo e pouco tempo depois ele descobre que a menina é filha do rei demônio conhecida como Sophie e as pessoas que atacam ele são os heróis que queriam matar ela, e como Shizen foi considerado o deus das armadilhas na terra, ele acabou sendo reencarnado nesse mundo para derrotar os heróis, porém a força dos heróis eram bem mais superiores que as deles, mas após alguns eventos ele acaba aceitando os Tijima um contrato direto com a Sophie, porém agora ele não é capaz de retornar para seu mundo por causa desse contrato, mas ele não se importa mais com a Terra. Após isso ele ganhou o poder de controlar armadilhas, e logo ele mostra porque ele era chamado do deus das armadilhas, aniquilando os heróis facilmente, e agora Shizen inicia uma nova jornada nesse novo mundo para ajudar Sophie a não ser morta pelos heróis, que parecem ser vilões, e vai usar seu novo poder contra qualquer um que entrar em seu caminho. Nesse próximo mangá a história começa com o protagonista que um dia misteriosamente ele acorda com um rosto totalmente diferente do seu, e ao seu lado estava uma mulher que o chama de Senhor. Em cima da cabeça dela ele consegue ver seu nome e seus atributos, e logo ele percebe que está em outro mundo no corpo de outra pessoa, e pouco tempo depois ele acaba descobrindo que está no corpo do rei dos demônios, e agora sua tarefa é destruir a humanidade, e ele está no meio de uma guerra, e com isso ele acha que apenas tudo isso é um sonho, e sem saber de nada seu único objetivo agora é descobrir informações do que está acontecendo, e de acordo com seus subordinados para conquistar a cidade, ele tem que matar o arcanjo que é inimigos deles. Quando ele chega no campo de batalha ele acaba sendo atacado por guerreiros humanos, e uma voz aparece na sua cabeça, falando o nível de perigo e a habilidade que ele deve usar para se proteger. Essa voz é a sagrada chama eterna que está em seu olho, mas como ele conhece nada sobre esse mundo ele acaba sendo ferido pela espada. Porém logo após isso ele se lembra da sua outra vida que ele foi atropelado por um carro e morreu, mas uma intervenção divina fez com que ele reencarnasse para salvar o submundo que está em grande perigo, e logo ele percebe que tudo à sua frente não é um sonho e sim um mundo real em que ele vive agora, e após falar com o arcanjo ele fala que o seu objetivo agora é conter o caos nesse mundo, mas não será uma tarefa fácil, pois em ambos lados existem traidores. Porém assim que ele pega o artefato do arcanjo uma enorme energia começa a aparecer, e como ele não consegue absorver ele a liberou, mas com isso acabou matando milhares de humanos, e aquele que renasceu nesse mundo para conter o caos aumentou mais a raiva entre eles, e agora Sebastian tem que governar os demônios para impedir que futuras guerras aconteçam novamente, e com isso salvar esse mundo de ser destruído em guerras. Agora nesse próximo mangá a história começa com o protagonista conhecido como Taisho, que em sua primeira vida após acontecer algumas coisas ele acabou sendo traído por sua namorada, e por causa disso ele acabou sendo condenado à prisão por crimes que não cometeu, e quando foi solto seu pai estava doente e com isso teve que vender a sua propriedade para ajudá-lo, mas quando chegou em casa após sair da prisão apenas encontrou o corpo do seu pai morto, e por anos sem objetivos em sua vida apenas viveu como um cachorro na rua, e no fim ele desistiu e tirou a própria vida, mas para sua surpresa ele renasceu em outro mundo e começou um caminho para se tornar o mais forte, e rapidamente se tornou soberano no reino da imortalidade. Porém com isso ele acabou fazendo muitos inimigos, e após ser atacado por 3 seres celestes atrás do livro celestial que ele tinha, eles acabam tendo uma batalha intensa, mas no final Taisho decide se matar e levar todos com ele, e logo após isso ele acorda em outro local, mas ele já sabia que isso podia acontecer por causa do livro celestial, onde ele
reencarnou no seu corpo de 20 anos na Terra novamente e para sua sorte, ele ainda tinha um pouco do seu poder. Ele retornou um pouco antes da sua namorada trair ele e com isso ele decide que vai se vingar de todos por tudo que fizeram com ele. E rapidamente ele é atacado por um assassino. Mas agora ele é diferente da sua antiga vida. Ele logo mostra sua incrível força matando o assassino sem se mexer e agora Taishuan tem que treinar esse seu novo corpo para recuperar sua força, mas seu objetivo principal é voltar a ser um imortal e com isso retornar ao reino da imortalidade. Nesse próximo mangá a história começa com o protagonista, conhecido como Ling Shen, que viveu 35 anos como um vilão e ele tinha apenas uma pessoa como seu rival que era o herói conhecido como Mushu e como Ling Shan tinha um plano de matar várias pessoas na cidade. Eles acabam batalhando e nessa batalha o herói acaba descobrindo que o vilão é seu amigo mas Ling Shen não se importa. Com isso ele quer apenas que o herói morra por suas mãos e após uma batalha intensa entre eles no final Ling Shen acaba morrendo. Mas para sua surpresa ele acorda em uma sala de aula e como ele tem uma enorme inteligência após fazer vários cálculos ele logo descobre que reencarnou no seu corpo no passado quando ele tinha 17 anos de idade e rapidamente ele tenta matar o herói que era seu colega de classe, mas como ele não tem seus poderes acaba sendo parada pela professora. Após alguns eventos ele retorna para sua casa e rapidamente ele começa a planejar como vai matar o herói antes dele despertar seus poderes e agora Ling vai iniciar uma nova jornada no passado novamente e vai usar todos seus conhecimentos que adquiriu em todos seus anos para criar o plano perfeito para matar o herói e com isso completar seu objetivo que sempre sonhou, mas não será uma tarefa fácil, pois outros inimigos poderosos aparecem para atrapalhar seus planos, mas ele vai mudar tudo no seu passado que ele errou, enquanto treina seu corpo para recuperar sua força total. Por fim ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Takuto, que depois de uma vida inteira lutando contra uma doença, quando chegou aos 18 anos de idade, acabou morrendo e aos poucos sua consciência foi caindo na escuridão, porém para sua surpresa ele acorda em outro local totalmente diferente do hospital. Ele estava no meio de uma floresta e ele acaba encontrando com uma mulher e logo ele descobre que essa pessoa faz parte de um jogo de simulação que ele adorava onde você tenta dominar o mundo em um jogo baseado em turnos onde uma jogada pode levar dezenas de horas. Com isso esse jogo era perfeito para ele e após anos jogando ele se tornou o melhor jogador do mundo, conhecido como jogador lendário. Após alguns eventos eles decidem iniciar uma jornada juntos, iniciar do começo novamente e construir seus próprios reinos e com seu conhecimento, seu único objetivo agora é construir a nação maligna e com isso levar o mundo à destruição onde na Terra ele foi o único a terminar o jogo com este país, um estilo de jogo secreto que ele criou e agora Takuto junto com sua nova parceira vão começar do zero novamente para construir o maior país desse mundo e com isso se tornar o rei lendário novamente e ele vai usar todo o seu conhecimento de anos jogando para conseguir novos servos e ir crescendo aos poucos sem chamar atenção, porém logo seu nome começa a se espalhar pelo mundo e com isso ele tem que participar de vários desafios difíceis para completar seus objetivos.